Então, ó, a primeira decisão é escolher a porta de entrada. E a segunda decisão é escolher a porta de saída. Faz sentido? São duas decisões. Decidiu como entrou, decidiu como saiu. Beleza? Bernardo, calma, calma. Olha só, você pode entrar por qualquer uma das 8 portas. E você pode sair por qualquer uma das 8 portas. Nenhum problema de usar a mesma que você entrou. Né? Você não pode entrar e sair pelo mesmo lugar? Então, 8 vezes 8, você tem 64 formas. 64 formas de entrar e sair dessa igreja. Agora, na letra B, aí Bernardo já está com a razão, né? A gente quer fazer a mesma coisa. A gente quer decidir qual é a porta de entrada. De novo, são as mesmas decisões. E a porta de saída. Mas agora, gente, o problema criou uma regra. Eu tenho que entrar e sair por portas diferentes. Então, na hora de entrar, eu posso entrar de fato por qualquer uma das 8 portas que a igreja tem. Mas na hora de sair, eu não posso usar a mesma que eu já usei. Então, ao invés de ter as 8 opções, eu tenho só 7. Faz sentido isso? Então aqui, ó, essa quantidade 7, ela é impactada pela decisão que foi tomada primeiro. Boa, Rayane, 56. Tá? Então essa é a ideia desse primeiro problema. Ok? Fácil ou difícil, pessoal? Isso. Lorena de Blalaus. Prof, esse 8 vezes 8 conta com a entrada e a saída da mesma porta e de portas diferentes? Exatamente. Lorena, né? Exatamente. Por quê? Porque quando você toma a decisão de entrar, você pode entrar por qualquer porta. Quando você toma a decisão de sair, você pode sair por qualquer porta, inclusive a que você usou para entrar. Tá? Na letra B, você já tem, né? Você poderia até fazer de outro jeito. Você fala, é o mesmo 64, mas eu vou retirar os casos em que ele entrou e saiu pela mesma, que são 8, já que são 8 portas. Entrou e saiu pela porta A. Entrou e saiu pela porta B. Entrou e saiu, entendeu? Você poderia retirar 8. Dá no mesmo. Tudo bem? Eu não consegui entender também que subiu o chat, eu perdi. Era Lorena alguma coisa. Lorena de... Pá, subiu o chat. Lorena de... Perdi. Giacomo. Deve ser italiano. Lorena. Tá? Vamos lá, então, para a número 2. Gente, se não entender, me fala, hein? Se não entender, me fala. Então... Ui, quebrei. Será que tá funcionando ainda? Será? Foi? Foi? Então tá. Então vamos para o número 2. Cadê? Ah lá, ó. 64. Estamos acertando, moleque. Tamo bem. Então, número 2. Olha só. Em uma sala existem 8 lâmpadas posicionadas em 8 pontos diferentes, né? Por exemplo, aqui tem uma porrada de lâmpada, tá? De quantas maneiras podemos deixar acesa essa sala com pelo menos uma lâmpada? Pô, gente, como assim? Vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Nós temos 8 lâmpadas. 8 lâmpadas. Que decisões a gente tem que tomar? Bom, a gente tem que tomar... As lâmpadas são independentes. A gente tem que tomar a decisão se a lâmpada está acesa ou apagada, tá? Então, cada lâmpada tem 2 possibilidades. Quer ver? Apaga a luz aí pra gente. O estúdio tá aceso, estúdio tá apagado, né? A gente aqui tem um interruptor só, pode voltar. Então, só tem 2 opções, né? Apesar de ter várias lâmpadas aqui dentro, ou eu ligo tudo, ou eu apago tudo. Então, só tem 2 situações possíveis, tá? Como ali, nessa questão, eu tenho 8 lâmpadas e 8 interruptores que controlam essas lâmpadas, né?
eu posso decidir o seguinte. Aqui ainda aparece? Aparece. Então, ó, vamos dizer que essa primeira decisão é a lâmpada 1. A segunda decisão é a lâmpada 2. Lâmpada 3, lâmpada 4, lâmpada 5, lâmpada 6, lâmpada 7 e lâmpada 8. O que está rolando, gente? A lâmpada 1 tem duas possibilidades. Qual é? Acesa ou apagada. A lâmpada 2, acesa ou apagada. Aceso ou apagada, 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 aceso ou apagada. Logo, no total, nós temos 2/8, que é 256 formas ou casos, né? Ou possibilidades. Calma. Vou falar mais sobre isso antes da gente dar a resposta. O que está acontecendo aqui, gente? Dentro dessa estrutura, nós temos contabilizados os casos em que todas as lâmpadas estão acesas, ou que 7 lâmpadas estão acesas, ou que 6 lâmpadas estão acesas, ou que 5 lâmpadas estão acesas. Isso sem dizer quais são, né? E aí, tudo isso, está tudo contabilizado. Porém, aqui também está contabilizado o caso em que está tudo apagado. Faz sentido? Por quê? Porque eu posso, por acaso, né? Já que eu botei aceso, apagado, aceso, apagado, aceso, apagado, está contabilizado o caso em que tudo está apagado. Mas esse caso não serve. Então, se ele não serve, eu vou retirar ele do total. Então, desse 256, ó, eu vou fazer o seguinte. Ó. 256 menos 1, que é igual a 255. Esse 1, gente, é o caso em que todas estão apagadas. Tá? Bom, o que eu acabei de fazer aqui, gente? O que eu acabei de fazer aqui? Eu acabei de construir um problema onde eu calculo o total de casos que me interessam, né, o total de casos possíveis ali da situação problema, mas eu retiro, eu excluo casos que eu não quero. Isso aqui, gente, significa, é um nome que eu vou dar para o negócio, né, que eu podia nem falar desse nome, é o princípio da exclusão, tá? Então a gente vai aprender também que eu poderia separar esse mesmo problema em casos. Pô, Vigo, eu quero calcular todas as situações em que uma única lâmpada está acesa. Aí depois todos os casos em que 2 lâmpadas estão acesas. Aí depois 3... E aí eu vou fazer o princípio da inclusão, que é ir somando os casos que me interessam, tá? Então quando eu somar casos, eu vou usar inclusão. Quando eu retirar casos, eu vou usar a exclusão. Excluir situações. Por que só exclui um, Nanda? Nanda, imagina o seguinte. Você tem 8 lâmpadas. Quero que você deixe tudo apagado. Só tem uma maneira de deixar tudo apagado. Tá? Agora pensa que você quer deixar uma lâmpada acesa. Só uma. Você tem 8 maneiras de fazer isso. Porque pode ser a primeira lâmpada, pode ser a segunda, pode ser a terceira, pode ser a quarta, pode ser a quinta, pode ser a sexta, pode ser a sétima ou a 8ª. Mas para deixar tudo apagado, só tem uma forma de fazer isso. Faz sentido? Sim ou não, gente? Peguei o trem andando. Foi ou não foi? Tá? Ou não? Deixa eu esperar o pessoal aí se comunicar comigo. Beleza, Koji, Vitor Ribeiro. Foi que foi. Tá? Então, beleza. Então, retiramos a única forma de estar tudo apagado. Por que tá 2 vezes 2? Aonde? Aqui? Então, quem perguntou? Me perdi ali. Olha só, gente. Aqui em cima são as possibilidades que eu tenho de tomar uma decisão. Qual é a decisão? O que eu vou fazer com a lâmpada? Ou eu vou deixar a lâmpada acesa, ou eu vou deixar a lâmpada apagada. Só tem 2 coisas para fazer. Tá? Só tem 2 coisas que você pode definir ali com a lâmpada. Tá?
Tudo bem? Primeira lâmpada, acesa ou apagada. Acesa ou apagada. Acesa ou apagada. Acesa ou apagada. Tá? Quer pensar com 3 lâmpadas? Só para vocês verem aqui acontecer? Olha só. Ó, exemplo com 3 lâmpadas. Só para vocês verem, tá? De acordo com os cálculos, a gente vai parar aqui, ó. Então a gente vai ter 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8, tá? Vou mostrar esses 8 casos. Então, ó, são 3 lâmpadas. Eu tenho as 3 apagadas, ou eu tenho as 3 acesas. Tá? Eu tenho 2 apagadas e 1 acesa, 2 apagadas e 1 acesa, 2 apagadas e 1 acesa. Tá? Então aqui, ó, lâmpada 1, lâmpada 2, lâmpada 3, tá bom? Lâmpada 1, lâmpada 2, lâmpada 3, lâmpada 1, lâmpada... Show? E aqui eu tenho 2 acesas e 1 apagada. 2 acesas e 1 apagada. 2 acesas e 1 apagada. Então, ó, eu tenho de fato 8 casos. Tá certo? 8 casos. Porém, esse aqui, ó, tá tudo apagado. Esse não serve. Tá? Então eu teria 8 menos 1, 7 casos. Isso aí, Dri. Foi ou não foi? Tranquilo? É isso. Calculamos o total de casos e tiramos aquele que não nos interessa. Foi ou não foi? Bom, doutora Rebeca, boa tarde, Vilgo. Você vai falar sobre as classificações, tipo combinatória, arranjo e tal? Vamos lá, doutora. Isso são as técnicas de contagem. E sim, tá? Nas próximas aulas a gente vai falar sobre isso. A aula de hoje é só sobre o princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem. Ludmila, como diferencio esse exercício que você está resolvendo da permutação? Eu ainda não sei o que é permutação. Tá? Eu só sei princípio fundamental da contagem. Ok? Foi ou não foi, gente? 3. Tá? Então tira um printzinho aí. Tira um printzinho aí. Foi, vamos apagar tudo. É o que eu falei pra vocês. Esquece tudo e vamos construir junto toda essa parte teórica, tá? Deixa eu pegar aqui esse apagadorzinho. Qualidade. Vou tomar um golinho do meu café antes que ele estrague. Daqui a pouco vai ficar petróleo gelado, aí não tem condição. Vamos lá. Agora, gente. Agora, a gente vai para a segunda parte. A gente vai para a segunda parte. Ah lá, ó, 255, tá? Tamo indo bem. Ó, ao pedir um almoço, um professor deveria escolher uma opção de entrada, uma de prato principal e uma de sobremesa. Então ele vai tomar, gente, 3 decisões. Primeira decisão, a entrada. Segunda decisão, o prato principal. Terceira decisão, a sobremesa. Faz sentido isso, gente? Tudo bem? Nós separamos o problema em decisões, tá? E aí vai acontecer o seguinte, ó. Esse cardápio oferece 5 opções de entrada, 10 opções de pratos principais e 4 opções de sobremesa. Então, determinar de quantas formas o pedido pode ser feito. Então, olha como é que é fácil, gente. Olha como é que é fácil. Número 3. Número 3. Ó,
decisões. Entrada. Prato principal e sobremesa. Tá? São as 3 decisões que devem ser tomadas. E aí, ó, Rayane já mandou. Vou voltar ali, tá, Rebeca? Já volto para te responder. Tá? Ele está dizendo aí que tem quantas opções de entrada? 5. Quantas opções para o prato principal? 10. Quantas opções para a sobremesa? 4. Então, como as decisões são sucessivas, eu vou ver que o total... 5 vezes 10, 50. 50 vezes 4, 200 formas de fazer o pedido. Tudo bem? Molinho? Então, ó, vem comigo pra cá. Isso, 5 vezes 10 vezes 4, Malu. Foi que foi, tá? 200, né, é o número que representa a quantidade de maneiras de fazer o pedido. No problema anterior, eu vi que ainda tem gente com dúvida, a doutora Rebeca mandou. Por que você aceitou as 3 lâmpadas acesas e tirou quando estavam as 3 apagadas? Justamente porque eu quero que esteja aceso. Ó, olha aqui, ó. Eu quero que a sala esteja acesa com 3 lâmpadas. Tá certo? Com 3 lâmpadas, não, com pelo menos uma lâmpada. Então, o que não pode? Pode estar aceso com 3 lâmpadas? Pode, tá aceso. O que não pode é estar tudo apagado. Tá? Foi, doutora Rebeca? Belezinha? Ele fica só iludindo a gente para pensarmos que é fácil. Você acha que eu saí de casa para enganar as pessoas? É isso que eles acham de mim, cara. Olha isso. Que isso, cara? Me preparei para estar aqui, você tá destruindo, tá sabendo tudo, rapá. Vamos lá. Então, o que que tá acontecendo? Vamos lá. Opa! Chegamos ao exercício 4. Chegamos ao exercício 4. Calma, Micaele, não vai ficar nada difícil, ninguém vai chorar aqui, tá? Olha só. Determine o número de anagramas da palavra time, da palavra Mengo e da palavra Flamengo. Tudo bem? Tudo bem? Bom, o que é um anagrama, né? Vamos começar por aí. Anagrama é a gente pegar as letras de uma palavra e embaralhar essas letras aí. Como alguém já falou aí, negócio de permutação e tal, a gente não sabe nada sobre isso. Nós não sabemos ainda o que está acontecendo, tá? Então a ideia aqui é saber que eu vou pegar essas 4 letras. São 4 letras diferentes. Juntou com português. Mas vai ter que saber interpretar aqui as questões daqui a pouco, tá? Vai depender muito do português, principalmente da leitura, tá? A interpretação é fundamental nesse tipo de problema, tá? Se a gente lê e não entender o que está rolando, vamos perder a questão, tá? Então aqui é uma parada básica, ó. Anagrama é misturar as letras. Então quando eu tenho aqui a palavra time, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar as 4 letras da palavra, coloquei aqui numa urna e vou sortear. Primeira letra, segunda letra, terceira letra e quarta letra. Tudo bem? Tudo bem? Bom, então o que vai acontecer? Vem comigo para cá. Número 4. Letra A. A nossa palavra é time. Tá? Time. Ou time, se você está me assistindo em inglês. Tudo bem? Então, o que acontece? Você tem que tomar 4 decisões. Quais são essas decisões? Ficou desproporcional esse tracinho. Eu tenho nervosismozinho. Então, eu vou até trazer para cá. Tá bom? Melhor, né? Então, ó, aqui eu vou escolher a primeira letra, aqui eu vou escolher a segunda letra, aqui eu vou escolher a terceira letra e, por último, vou escolher a quarta letra, tá?
Na hora de começar a fazer o anagrama, eu tenho todas as letras disponíveis. Eu posso escolher para a primeira letra, eu vou formar uma palavra, tá? Vamos formar a palavra aqui? Escolhe aí as letras, a sequência que você quer. 3. Não, T-I-M-E. Tá. M. Foi. I. E. T. Miet. Miet significa o quê? Dane-se. Não tem que ter um significado, tá? Anagrama é embaralhar a letra. As letras, perdão. É embaralhar as letras. Não significa que eu formei uma palavra que faça sentido no nosso alfabeto, no nosso, né, dicionário. Nada disso. A parada... Olha o besterol aí, rapá. Olha aí, rapá. Vou te mandar para a coordenação, hein? Vamos que vamos. Então, a ideia é a gente formar palavrinhas, né? Sequências de letras. E aí, gente, eu quero saber o seguinte, qual é o total de sequências que a gente pode montar tendo essas 4 letras disponíveis? Então, a primeira letra pode ser qualquer uma dessas 4, e já escolhi uma, não sei qual foi. A segunda letra pode ser qualquer uma das 3 que sobrou, e a terceira letra qualquer uma das 2 que sobrou, e a última letra é a última que sobrou mesmo, é o que ficou, tá? Então, a ideia, gente, é a gente perceber que aqui você tem, ó, 24 anagramas. 24 anagramas, tá? Então, com a palavra time, eu posso formar 24 anagramas. O que vai acontecer se eu agora trabalho com a palavra mengo? Mengo. Ó, nós temos aqui, ó, 5 letras, tá? A primeira letra que você vai escolher, a segunda letra, a terceira letra, a quarta letra e a quinta letra. E aí, gente, nós temos 5 opções para a primeira letra, 4 opções para pass, 3 opções, 2 opções, 1 opção. Por que vai diminuindo de 1 em 1, gente? Porque nós, a partir do momento que gastamos uma letra, a gente vai ter uma quantidade, o quê? Sempre 1 a menos para as próximas decisões. Isso faz sentido? Sim? Beleza. Então, como aí alguém já falou no chat, isso dá 120 anagramas. E agora, gente, de propósito, eu coloquei uma palavra grandona, né? Enorme. Que é Flamengo. Nem é todo mundo que pode falar isso. Flamengo, tá? Então, ó, vai acontecer o quê? Até tô com medo de não dar o espaço aqui. Foi? Tudo bem? Flamengo. Flamengo. Vamos lá. Então, ó, aqui nós temos 8 letras. 8 letras, tá? 8. Então, ó, a primeira letra, você tem 8 opções para escolher. A segunda letra, 7. A terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava. Então, isso aqui dá... Alguém já falou ali, 40.320 anagramas. Gente, o que eu quero que você veja? A partir disso aqui, eu quero te ensinar uma forma de escrever esses produtos muito mais simples, muito mais fina, né? Que seria pensar o seguinte, importante aqui. Eu vou te ensinar agora o que é um fatorial. Fatorial, gente, é justamente esse tipo de operação que nós acabamos de fazer. Quando a gente multiplica números naturais
de maneira decrescente assim, né, até chegar ao número 1, nós temos o fatorial de um número. Então, ó, como é que eu represento que eu quero multiplicar essa parada? É assim, ó, esse primeiro cálculo aqui, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, você poderia escrever assim, ó, 4 exclamação. Essa exclamação indica que eu vou multiplicar do 1 até o 4. O 5, ó, 5, 4, 3, 2 e 1. Isso aqui é o 5 fatorial. O 8, ó, isso aqui é o 8 fatorial, tá? Isso aqui vai servir, gente, justamente porque na maioria das vezes, quando o número é muito grande, se eu tivesse uma palavra com 15 letras, todas diferentes, caraca, tu ia fazer essa conta? Não estou interessado se você sabe multiplicar. Não é esse o processo que a gente está interessado nessa questão. A gente está interessado no processo de contagem. A gente está interessado se você percebe que vai dar esse produto bonitinho, tá? Então o fatorial a gente vai utilizar bastante quando aparecerem as fórmulas, tá bom? As fórmulas, né? E aí, diferente do português, né? Isso aqui não é 4, 5, não é nada disso. Isso aqui é uma operação matemática. Então é muito importante quando você estiver no meio de um texto aí e você vê um 4 fatorial, um 5 fatorial, um 8 fatorial, isso aqui, o nome disso é fatorial e ele indica esse produto. Foi que foi? Tranquilo? Não piorou nada, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá? Então nós temos aí as palavrinhas time, Mengo e Flamengo, tá? Então estão aqui as respostas que a gente achou, ok? Bom, vamos agora ver o que acontece com a palavra camelo. Camelo. Pode ser? Camelo. Tranquilão. Ó, determine o número de anagramas que essa palavra possui no total. No total. O que significa isso? Eu vou pegar aqui, ó, as 6 letras e vou fazer o quê? Direto, sem fazer conta. 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Isso seria um 6 fatorial. Beleza? Foi ou não foi? Tá? Agora vamos ver o que acontece quando tem todas essas regras aqui. Tô colocando um monte de coisa, né? Então vamos fazer tudo isso. Vamos fazer tudo isso para a gente ver o que acontece. Posso apagar? Pode. Printou? Então vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver se ainda dá. Tá no limite de ficar horrível. Ainda dá pra tomar. Vamos lá. Então, número 5. Temos a palavra camelo. 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 O que diz a letra A? Total de anagramas. Então, ó, total de anagramas. A gente pode fazer aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, se você for botar todo mundo, ó, a primeira letra, você tem 6 opções. Depois, 5, depois 4, depois 3, depois 2, depois 1. Total é 720 ou 6 fatorial. Você escolhe como é que você quer. Calma, que letra repetida, cara. Ainda não tem letra repetida. Gente, vamos devagar. Tem 4 aulas desse bagulho. Não precisa correr. Confia em mim. Tá? Vai dar tudo certo. Beleza? Então, letra B. Letra B. Vem comigo aqui que a letra B tem algumas regras, ó. O cara tá pedindo para que comece com vogal. Então ele já tá me dando uma regra para minha primeira escolha.
Isso significa que quando eu vier para cá, ó, as 6 letras estão aqui, ó. As 6 decisões estão aqui. Mas essa primeira, ela precisa ser vogal. Gente, olha para a palavra camelo. Quantas vogais tu tá vendo ali? Quantas vogais tu tá vendo ali? O C é vogal? O A é vogal? Então conta 1. O M é vogal? O E é vogal? Então conta 2. O E, tem que falar E, tá? O L é vogal? E o O. Então a gente vai contar dessas todas, nós temos 3 possibilidades de vogal. Então, ó, 3 possibilidades para cá. Eu gastei uma letra, eu não sei qual, mas eu já usei uma. Então, quando eu vou para a segunda decisão, eu torno a ter o quê? 5 opções. Então, ó, 5 opções, 4 opções, 3 opções, 2 opções, 1 opção. Então, isso aqui, gente, é o quê? É 3 vezes o 5 fatorial. Nós já sabemos, na outra questão, né? Fizemos o cálculo 5 fatorial, é o quê? 120. Então isso aqui vai dar 3 vezes 120, 360. Agora, olha o que eu vou trazer de interessante. Olha o que eu vou trazer de interessante. Você está vendo que essa palavra, ela tem a mesma quantidade de vogais e de consoantes? Tá vendo isso? Então olha o que acontece. Metade dos anagramas começam com vogal, metade dos anagramas começam com consoante. Então se você tivesse essa percepção, você podia pegar esse 720 aqui, ó, e dividir por 2. Tá bonito? Podia fazer isso, tá? Isso é outra maneira de pensar. Adassa. Por que os números vão diminuindo, mas no exemplo das camisas, elas não diminuem? Olha só, Adassa. No exemplo da camisa, eu estava tomando decisões que vinham de lugares diferentes, né? Decisão das camisas está aqui, 3 camisas. Decisão das calças está aqui, 2 calças. Esse 3 e esse 2, eles não têm nada a ver uma com a outra, né? Apesar de ser seguido, se eu tivesse 5 camisas e 3 calças, seria 5 vezes 3. Mesma coisa o exemplo da salada, da entrada, do prato principal e da sobremesa. Eu não reduzi nada. Por quê? Porque as decisões não conversam, uma não impacta na outra. Aqui, eu não posso escolher a mesma letra 2 vezes. Então, se eu já escolhi a letra C, eu não posso escolher a letra C de novo. Então, isso impacta a quantidade de opções que eu tenho para as próximas decisões. Show? Isso aí. São 3 vogais, tá? Bom, a próxima é a letra C. Eu quero que comece com vogal e termine com consoante. Aí, olha que interessante. Vamos fazer aqui, ó, o seguinte. Ó. Aqui eu tenho uma vogal. E aqui eu tenho uma consoante. Tá? Se eu fosse fazer do mesmo jeito que eu fiz a de cima, né? Ah, vamos lá, na ordem, né? Escolhe aqui a vogal. Eu tenho 3 opções para vogal. Segunda letra. Tenho 5 opções. Depois, 4. Depois, 3. Depois, 2. Quando eu venho para cá, quem me garante que a letra que sobrou é uma consoante? Eu não tenho essa garantia. Então, como eu tenho uma regra para essa última casa, eu tenho que tomar a decisão de preenchê-la antes de preencher todo esse meio do caminho aqui. Por quê? Porque eu preciso garantir que termine em consoante. Então, ó, não são 3 vogais e 3 consoantes? Então, aqui tem 3 para a primeira casinha, aqui tem 3 para a segunda e última casinha, né? E aí sobrou a meiuca aqui da palavra. E sobraram também, Nanda, 4 letras. Então eu vou pegar essas 4 letras e vou preencher aqui, ó. Essa aqui tem quantas opções? 4. Essa aqui, 3. Essa aqui, 2. Essa aqui, 1. Né? Então, na verdade, a nossa conta aqui, ó, vai ficar 3 vezes 4 fatorial, ó, vezes 3 de novo.
né? Que é a mesma coisa. 3 vezes 3 é 9, né? Mas eu vou deixar separado aqui. Então eu vou fazer o quê? 3 vezes 24, 72. 72 vezes 3, 216. Tudo bem? Ficou feio isso aqui, né? Consoante. Melhorou, tá? Até aí foi? Belezinha? Entendeu, Valéria? Que quando eu tenho uma regra, uma restrição, essas restrições têm que ser as primeiras coisas a gente decidir. Porque se a gente deixar para decidir depois, eu não tenho garantias de que elas vão acontecer. Tá certo? Beleza. Então agora, pra gente ir embora tomar um café normal, eu vou deixar aqui, ó, os casos problemáticos, ó. Eu quero pensar em ter a sílaba CA, quero pensar em ter as letras CA juntas, mas não necessariamente na ordem C e A, pode ser A e C. E aqui eu quero pensar em ter as letras separadas. Então calma, todas essas 3 situações aqui, ó, elas se conectam. Enquanto vocês pensam em alguma estratégia para fazer isso, a gente vai para o intervalo, que eu vou trocar meu café e a gente volta já. Tirou um print ali e beijo, até já! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.